Este material de apoio da disciplina TR0083, Mecanização Agrícola, focado em elementos de máquina. Nesse vídeo, um exercício de cálculo e redução, polia e engrenagem. Nós iniciamos o exercício escolhendo o motor para um caso específico, buscando então determinar sua potência, sua rotação nominal e o conjugado ou torque. Essas três características que vão determinar para nós qual é o motor que nós desejamos. Mexendo sempre em uma, você mexerá nas duas demais, ou seja, determine qual é uma das duas e você terá a terceira. No caso de motores elétricos, normalmente motores de indução, nós temos no mercado duas opções, de 2 polos ou de 4 polos, sendo que o de 4 polos tem uma rotação menor, e essa rotação é em função da frequência da rede, no caso do Brasil, 60 Hz. Esses motores apresentam escorregamento de 0,5% a 5%, portanto, eles são considerados motores assíncronos. Lembrando sempre, então, que na determinação do motor, essas três grandezas são nosso objetivo, ou a potência e a rotação nominal, ou a potência e o conjugado, ou a rotação nominal e o conjugado. Qualquer uma das duas determinará a terceira. Para esse caso, nós vamos dimensionar o motor de um elevador, considerando 100 kg de carga útil, uma distância a ser elevada de 65 metros de altura e um peso de 90 kg para a gôndola. Isso posto, que seria para o nosso caso a demanda do cliente, nossa pergunta é: que tipo de decisão ainda nos falta tomar? Então, para nós que estamos na engenharia, temos que determinar o tempo de subida, que vai determinar para nós a potência do motor, e o diâmetro do tambor, que vai determinar o torque que eu preciso oferecer para o sistema de elevação da gôndola. Então, o nosso torque, ou conjugado, sairá do diâmetro do tambor, dado pela força vezes o braço. Nós temos a força, que é a carga útil mais o peso da gôndola, vezes o braço, que é o raio do nosso tambor, então 25 centímetros, dando então 475 Nm, que são 100 da carga útil mais os 90 da gôndola, dando 1.900 newtons. Para a estimativa da nossa potência, nós temos que trabalhar força vezes a distância. Nós temos a nossa força, dado pela força-peso. Nós temos a nossa distância, dado pelo quanto o nosso elevador tem que subir. Portanto, nós temos 126.500 Nm, que dá, então, aproximadamente 123,5 kJ. Lembrando que potência é trabalho dividido pelo tempo. Nós temos, então, 4 minutos de subida, que dá aproximadamente 240 segundos. Logo, força vezes deslocamento dividido pelo tempo dá 1965, 204 segundos, ou seja, 515 watts de potência mecânica, o que dá para nós aproximadamente 0,7 CV. No caso da escolha de um motor elétrico, nós temos que associar o consumo de reativo e a eficiência do motor. Então, nós vamos aí considerar que ele tenha um cosseno φ de 0,8, uma eficiência de 80%. Então, nós terminamos, então, com a necessidade de um motor elétrico da ordem de 0,8 CV. Se nós temos interesse em ter uma folga de potência, nós vamos dar aqui um caso primeiro de sobrecarga, que pode acontecer, de 150%. Portanto, partimos de 0,8 para 2 CVs. E com eficiência de segurança de 50%, chegamos então a um motor de aproximadamente 3 CVs. Motor elétrico de 3 CVs. No nosso caso, nós temos o motor girando a uma alta rotação e nós queremos que o elevador suba a uma velocidade constante bem menor. Então, nós temos que reduzir a rotação do motor até a rotação do tambor que enrola o cabo de aço. Lembrando que a potência vai sempre se manter, que nós temos então que diminuir somente o RPM. Se a nossa rotação era de 45 metros de deslocamento em 4 minutos, os 45 metros vezes o perímetro do meu tambor, dividido pelos 4 minutos, vai dar aproximadamente 10 RPMs. Os 10 voltas por minuto vezes 4 minutos dará o número de voltas que eu preciso para enrolar o cabo para subir o elevador. Considerando um motor de baixa rotação, 1.800 RPM, de 1.800 para 10 RPM, nós temos que estabelecer uma relação de redução de aproximadamente 173, vamos arredondar aí para 180. Já entrando no cálculo do nosso sistema de redução por polia, nós temos que determinar o nosso fator de serviço, considerando aqui que é um regime de operação normal, acrescentamos 30%, e para as condições de funcionamento, teremos um ambiente poeirento, vamos acrescentar aí mais 10%. Portanto, nossa potência de projeto, que era os 3 cavalos do motor elétrico, mais 1,3 do fator de operação, mais 0,1, levando então a um sistema de polia que tem que ser capaz de transmitir 4,2 CV de potência. Nosso próximo passo, então, passa a ser escolher o perfil da correia. Nós temos a nossa potência, 4,2 CV, nós temos a nossa maior rotação, os 1.800 do motor, portanto, nós estamos no domínio das correias de perfil A.
A nossa relação de transmissão, então, para a correia, nós vamos escolher da de 9 e na engrenagem de 20, de tal forma que 9 vezes 20 dá os 180, que é o que a gente quer de total. Essa distribuição, né, entre o que vai para a correia e o que vai para a engrenagem é uma opção sua, projetista. Qualquer combinação de números que dê os 180 ou 173 que você necessita, está valendo. Perfeito? Então, desde que você tenha o 180 no final, tanto faz o quanto fica com a correia e quanto fica com a engrenagem. Nós temos, então, que a nossa relação transmissão vai ser uma relação entre as rotações nominais das polias e mesma relação para os diâmetros das polias. Então, nós temos N1, N2, as polias do motor e a movida, e D minúsculo e D maiúsculo, o diâmetro da polia motora e da polia movida. Para estimar a nossa diâmetro da polia menor, que é a base do diâmetro mínimo requerido para aquela polia, você vai para a tabela do fabricante, vê qual é a RPM da rotação maior, no caso a RPM do motor elétrico. Estamos aqui em 180, estamos aqui na faixa de 3 cavalos, portanto, nosso diâmetro mínimo é 64 milímetros. Então, vamos adotar aqui 65 milímetros para o diâmetro da polia menor, polia motora. Colocamos isso na equação, nossa rotação, 1.800, 6,5 centímetros, relação de transmissão de 9, e com isso nós determinamos que a rotação da polia movida será 200 RPM e o diâmetro será 58 centímetros. Nosso próximo passo agora é validar a velocidade limite da correia, a distância entre os eixos. A velocidade da correia vai ser dada pelo diâmetro e a rotação. Substituindo, nós colocamos isso tem que ser menor que 6.000 pés por minuto. No caso, nós obtivemos 1.200 pés por minuto, portanto, está bem inferior ao nosso limite superior, passa tranquilamente. No caso da distância entre os eixos, nós estamos, então, que a relação de transmissão é maior que 3, portanto, vai ser dada por esta fórmula. Substituindo os elementos, nós temos que, então, uma distância entre centros de 39 centímetros. Para estimar o comprimento da correia, nós utilizaremos essa fórmula, que já foi dada, que utiliza a distância entre os eixos, os diâmetros das polias, certo? Substituindo nossos valores, então nós temos uma correia de quase aí 2 metros de comprimento. Para nós estimarmos quanto de potência cada correia vai transmitir, nós vamos para a nossa tabela de transmissão por correia. Nós pegamos o diâmetro da nossa polia menor, 65, pegamos a nossa rotação nominal, estamos aqui na faixa do 1.700, então o nosso N básico, ou potência básica que a correia vai transmitir, está em torno de 1,01 HP. Utilizando também as tabelas fornecidas pelo fabricante, nós temos então a potência adicional, novamente nós temos a nossa rotação em torno de 1.800 aqui, nós temos a nossa relação de transmissão que está acima de 1,65, portanto, nossa potência adicional vai ser em torno de 0,23 HP. O próximo passo é estimar o nosso fator de arco, pode ser dado tanto pela fórmula como pelo ângulo de contato, certo? Calculando pela fórmula, nós temos 1,3, calculando pelo ângulo de contato, nós temos aí aproximadamente 90 graus, portanto, nós estamos aqui, o fator de correção CA para a correia em V, de 0,73. Chegando então ao nosso fator de comprimento, nós partimos então do comprimento da correia, que é aproximadamente 200 centímetros. Vamos para a tabela 195, perfil A. No caso, nós temos já o número fora da tabela. Nesse caso, então, vamos adotar o maior valor que tem, 101,15. Nós já temos todas as nossas potências da correia, potência adicional, fator de arco, fator do comprimento, substituímos os valores e temos então uma potência transmitida por correia da ordem de 1,04 HP. Se 1,04 HP é a potência transmitida por correia. E aí nós temos a potência total. Dessa relação, nós conseguimos tirar o número de correia. Então, nós temos 4,2 de potência que eu preciso transmitir, 1,04 de potência que eu tenho por correia. Então, nós temos aí aproximadamente 4 correias para fazer essa transmissão. Isso encerra para nós o nosso dimensionamento da redução por polia e correia. Partimos então agora para a transmissão pela engrenagem, que é uma rotação de 200 RPM. Você pega pela rotação, você vê qual o número mínimo de dentes, nós temos grande velocidade e nós temos também a estimativa do módulo da engrenagem. Vamos entrar aqui com quanto de HP eu estou transmitindo, ao redor de 4, qual a RPM que a gente está trabalhando aqui, ao redor de 200, então estamos aqui com uma engrenagem de módulo 4. Então, do lado da nossa engrenagem motora, nós temos uma relação de transmissão de 20, uma rotação de 200 RPM, que ela está recebendo da polia,
temos um módulo mínimo M4, temos um mínimo de dentes de 16, que já vamos então assumir aqui para 20 dentes. O módulo vai ser justamente o diâmetro primitivo pelo número de dentes, sendo o módulo 4, 20 dentes, tínhamos então um diâmetro primitivo de 8 centímetros para a nossa primeira engrenagem. E com a fórmula nós conseguimos calcular o nosso passo, que dá 1,2 centímetros. Para a nossa engrenagem motriz, aquela que vai finalmente realizar a nossa redução final, nós temos que manter o mesmo módulo, né? 4, a nossa relação transmissão 20 e nossa relação 200 para 20, ou seja, chegar nos nossos 10,4 RPMs, que foi o nosso objetivo desde o início. Com isso, nós temos o diâmetro primitivo de 83 centímetros, o mínimo de dentes de 16, a relação com o módulo, nós vamos tirar o nosso número de dentes, que vai dar aproximadamente aí 208 dentes, que nos dá, então, um passo aproximado de 1,2 centímetros, fechando, então, o cálculo que um dente tem que bater com o outro. Então, até agora, nesse momento, nós temos a necessidade de uma redução de 1.800 RPM para 10 RPM, ou seja, uma relação de 173, arredondando para 180, na faixa aí de 4,2 CVs. Então, nós partimos de uma primeira polia ligada ao motor 180 RPM, de 65 milímetros de diâmetro. Vamos para uma polia de 585 milímetros de diâmetro, que vai girar a 200 RPM, 4 correias de perfil A. Esse conjunto de polias e correias vai transmitir a nossa engrenagem motora, de 20 dentes a 200 RPM, porque ela é solidária à polia, para uma engrenagem motriz de 208 dentes, trabalhando então a 10,4 RPM. Então, nosso próximo passo, próximo vídeo aula, vai ser justamente estimar as forças que estão sendo transmitidas à correia, para a gente poder calcular qual vai ser mancal, eixo e os parafusos de fixação. Ok? Muito obrigado.